Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Estou aqui, conforme prometido, nessa missão de passar algumas orientações para vocês a respeito da elaboração do artigo científico para apresentação no EPIC. Como nós temos pouquíssimos encontros, no nosso grupo de pesquisa, convencionamos apenas encontros uma vez por mês, então eu achei, de bom grado poder oferecer essa oportunidade para vocês de, através desses vídeos, prestar algumas orientações e assim auxiliá-los aí mais de perto na elaboração desse trabalho. Bom, para essa primeira aula, eu reputei importante trazer algumas dicas a respeito de como fazer um bom sumário. Isso porque o trabalho de vocês, conforme a gente já conversou, ele precisa ter de 15 a 20 laudas. Então, para você escrever sobre um tema complexo em tão poucas linhas, em tão poucas laudas, considerando que 20 laudas você vai precisar ainda, além dos capítulos, escrever a tua introdução, a tua conclusão e colocar as tuas referências bibliográficas, então sobra ali no máximo umas 10 páginas para desenvolver o tema, é muito pouco, Então, para que o teu trabalho ele tenha realmente um conteúdo relevante, ele fique organizado e consiga passar uma mensagem que realmente faça sentido para o examinador, é necessário você ter um senso de organização muito apurado. E com um bom roteiro de escrita, com certeza isso vai ficar muito mais fácil. A dica que eu vou dar para vocês, na realidade, é a mesma metodologia que eu uso quando eu vou escrever os meus próprios artigos. Então, quando eu quero publicar, por exemplo, um artigo num simpósio, num congresso, numa revista, eu uso exatamente essa metodologia. E é ela que eu quero passar para vocês. Então, como é que eu faço e recomendo que vocês façam também? Dividam o trabalho de vocês sempre em 3 capítulos. Por que 3 capítulos? Porque em 3 capítulos eu consigo oferecer para o meu leitor um sentido de continuidade, tá? De estrutura de continuidade. Ou seja, no capítulo 1 eu vou iniciar o meu trabalho, iniciar a minha discussão. No meu capítulo 2 eu vou desenvolver o meu trabalho. E no capítulo 3 eu vou fazer o encerramento do meu trabalho, tá? Então fica exatamente, bem escalonada aí a nossa estrutura. Capítulo 1, início, capítulo 2, meio, capítulo 3, fim. Além disso, o que eu vou colocar em cada capítulo? Essa é uma informação relevante também. Para o meu capítulo 1, eu sempre vou trabalhar a parte conceitual do meu tema, tá? Então, vamos dizer aí, a título de exemplo, que eu estou escrevendo sobre pensão alimentícia para animais de estimação. O que eu preciso colocar no meu capítulo 1 se eu estou escrevendo sobre esse tema? Conceito de pensão alimentícia, tá? Então, eu preciso trazer no meu capítulo 1 o que é uma pensão alimentícia para que o meu leitor, ele comece a raciocinar sobre o problema de pesquisa, tá? Vou dar um outro exemplo. Digamos que eu estou escrevendo sobre maus tratos e legislação protetiva aos animais. Eu preciso, no meu capítulo 1, descrever o que é maus tratos, tá? Então, para eu fazer essa parte descritiva, para eu fazer essa parte conceitual, o que eu vou fazer? O que é indispensável? Eu ter uma boa doutrina. Tá? Então, livros que falem a respeito de temas, artigos científicos que sejam de autores confiáveis, eles vão ser fundamentais para essa primeira parte do meu trabalho. No capítulo 2, eu já estou no desenvolvimento, na parte ali central do meu trabalho. Então, o que eu vou trazer no meu capítulo 2? Normalmente, eu vou trabalhar o meu problema de pesquisa. Prof, o que é problema de pesquisa? Gente, problema de pesquisa é nada mais do que o núcleo central da discussão do meu trabalho. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre pensão alimentícia, direito dos animais de receberem pensão alimentícia, qual que é o núcleo do meu trabalho? Se esse direito existe ou não. Então, eu vou discutir a existência ou não desse direito justamente no meu capítulo 2. Se eu estou falando sobre maus tratos e legislação protetiva aos animais, qual seria o meu problema de pesquisa? Se essa legislação funciona ou não, Se existem leis que efetivamente combatem os maus tratos. E aí eu vou trabalhar a efetividade dessas leis justamente no meu capítulo 2. E aí, o que fica para o capítulo 3? Como eu falei para vocês, o capítulo 3 ele é o encerramento do meu trabalho.
né? Então, no capítulo 3, eu preciso me preocupar essencialmente com ou jurisprudências, tá? Casos concretos, análise de situações práticas, onde as situações que eu estou discutindo estão acontecendo, para trazer para o meu examinador, para o meu leitor, um panorama atual, um panorama real de como a situação se apresenta no cotidiano, tá? Na realidade. Ou eu posso apontar soluções que a doutrina, que a jurisprudência, que os tribunais estão trazendo para esses temas que estão sendo discutidos. Então, por exemplo, na questão ali da pensão alimentícia. Para o meu capítulo 3, eu poderia trazer alguns julgados mostrando que os tribunais brasileiros, eles têm concedido, sim, pensão alimentícia em favor de animais de estimação, tá? E aí, discutindo um pouco esses casos, eu mostro que essa pensão realmente constitui um direito dos animais. E assim eu consigo fechar bem o meu trabalho. Já no caso da legislação protetiva aos animais e os maus tratos, eu posso trazer exemplos de jurisprudência de pessoas que praticaram maus tratos contra os animais e foram condenadas. Eu posso, inclusive, mostrar se as penas aplicadas a essas pessoas, elas são penas brandas, muito brandas, ou são realmente penas justas, né, que desestimulam esse tipo de conduta. E assim eu também consigo fechar, né, a ideia do meu trabalho. Então vejam que nos dois exemplos que eu utilizei, a estrutura de capítulos, ela leva realmente, né, a uma gradação de raciocínio. Início, meio e fim. Apresentação do tema com conceitos, problematização, ou seja, discussão do problema de pesquisa, e encerramento da discussão com exemplos atuais, jurisprudência ou possíveis soluções ao caso que está sendo apresentado. Bom, gente, essa é uma estrutura básica para resolver, né, para desenvolver artigos científicos. Espero que vocês consigam utilizar bem dessa estrutura e construir o sumário de vocês utilizando essa metodologia. Eu posso dizer para vocês que essa metodologia ela é muito útil e ela é muito eficaz porque eu mesmo, né, nos meus artigos, nos meus trabalhos, eu sempre utilizo dela. Quando a gente tem mais do que 3 capítulos, a gente precisa repensar, né, como que vai fazer toda essa organização. E às vezes essa tarefa acaba não sendo muito fácil quando a gente tem um número de páginas tão reduzido. Então, qual que é a minha dica, né, a minha recomendação? Utilizem essa estrutura, né, de 3 capítulos e com certeza o trabalho de vocês vai ser muito mais facilitado, né, vai ficar muito mais fácil organizar as ideias. Bom, junto com esse vídeo, eu vou postar para vocês também um roteirinho de tudo isso que eu falei, né, por escrito, bonitinho aí, para auxiliar vocês. Então, vocês podem utilizar o material escrito, assistir essa aula e ir estruturando aí o sumário de vocês e já começar a elaboração do capítulo 1, beleza? Bom, espero que tenham gostado, então, dessa aula. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de todos, tá? E tenham todos um ótimo final de semana. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.